Bom, Tudo jóia? tudo bem. Estava falando que hoje a gente discutir, então, o que, que mudou nas culturas organizacionais nessa pandemia, que você traga aqui para a gente muito do que você tem ouvido falar no mercado e também que a gente faça dessa live um ambiente de diálogo, de conversa, para a gente trocar muitos insights ricos e práticos sobre como manter, né, a cultura desejada pela empresa viva, mesmo num contexto de ambiente remoto, virtual ou híbrido. Então, Nara, diz aí, o que, que mudou na... Vamos lá, vamos lá. Bom, Vicky, obrigada pelo convite, né? Foi um convite relâmpago, acho que já é. Você está me ouvindo bem? Só para gente. E essa já é uma das coisas que mudou, né? A gente está tendo. Nem o meu Instagram eu movimentava, né? Agora eu estou precisando entrar nesse mundo mais virtual e tá tudo bem. E E aí a gente precisou se adaptar muito rápido, né? Então você me fez o convite, tipo, Nara, você topa? Eu topo, porque hoje a gente está assim, né? A gente precisa, de fato, pensar rápido e ver o que que a gente pode contribuir. Esse foi um propósito meu, né? Quando começou a pandemia, e eu falei, eu me coloco muito à disposição para essas trocas, né? Então, para mim é muito gostoso estar aqui. Já estou vendo várias pessoas, Ju, Jurimeire, bonitinha, Tatá, viu? A Adriana também entrou. Que são pessoas que passaram na minha história, né? E que de alguma forma participam, e eu espero muito, né, que vocês possam trocar, né? Então, o convite de hoje, né, a proposta que eu combinei com a Vicky é que eu traria um pouquinho do que eu sei, mas um dos aprendizados que eu tive nessa pandemia é que a gente só vai aprender juntos, só vai conseguir sair dessa juntos, né? Então, cada um tem um ponto de vista diferente. Então, essa é a proposta. Né? Então, Vicky, o que que eu fiquei pensando? Eu falei, meu Deus, como é que eu resumo tudo isso em 20 minutos? Um tema super complexo, né? Outro dia eu participei de um evento com um executivo de RH, nós ficamos 2 horas discutindo sobre isso, né? Mas tá tudo bem, a gente, se eu pudesse compilar um pouco, né? O que eu já vi, o que eu já vivi, o que eu discuti, o que eu enxergo, né? Que às vezes você não precisa viver para saber, né? Você tem uma leitura sobre o cenário. Então, eu resumiria em 4 grandes pontos, né? E para mim o primeiro ponto de mudança foi mudou o papel de gestor, né? Então a forma de fazer gestão, ela mudou, né? Eu tive uma conversa com uma executiva de uma grande empresa, e ela falou: "Ah, a gente tinha uma rotina de fazer uma reunião com todo o RH, que somavam as 120 pessoas". Eu falei: "E agora, né? Como é que vocês estão?" "Não, a gente continua". Eu falei: "Nossa, você tem adesão?" Que uma reunião com 120 pessoas online não é a mesma coisa, né? Então, será que o formato não deveria ser diferente? A Fonara mudou. Tanto que era um momento de troca, era um momento onde a gente fazia um café gostoso, né? A gente acabava conversando e tal, e agora a gente simplesmente passa informação. E a gente percebeu que isso foi ficando frio. E aí a gente sentiu a necessidade de, pelo menos uma vez na semana, cada time precisa se reunir no escritório, né? A não ser que seja do grupo de risco, enfim, né? Outra empresa já trouxe assim, pelo menos os gestores estão que ver, Uhum. né? Mas a grande questão hoje, eu vi uma matéria que saiu, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, né? Que as pessoas, 52% das pessoas, inclusive, mudariam de emprego se elas tivessem que voltar para o escritório, né? Então, a gente está num momento onde fazer gestão está muito difícil, né? E eu comentei com você quando a gente foi pensar na live, eu falei, nossa, eu como gestora, eu ficava preocupada, né? Então eu dizia, meu, todo mundo tem que abrir a câmera, eu quero ver todo mundo. Tanto toda reunião que eu tô, eu tenho que cadê a câmera? Eu quero ver todo mundo, né? Que é uma forma de humanizar, de estar próximo das pessoas. Mas nem todo mundo está afim, né? Ou está com um problema em casa, ou tá com vergonha, né? Que as pessoas estão dentro da casa da pessoa, né? Então, a gente teve que aprender a fazer diferente. E aí eu comecei a perceber que eu, como líder, não ia conseguir fazer isso sozinha, né? E aí eu me vi uma hora dizendo assim,
poxa, mas também se eu não mandar, ninguém me pergunta. Eu falei, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, né? E não era isso, né? Mas a cultura hierárquica fazia com que as pessoas dissessem, não, ela que tem que dar o passo, né? E eu dizia, poxa, por que não pode ser mais leve, né? Por que não pode ser essa troca? Então, eu acho que o primeiro ponto para mim que mudou, pensando culturalmente, foi o papel da liderança, né? De como fazer essa gestão. Tem um ponto que você falou que a gente também ressignificou por aqui, que é a questão da crença de que as conexões só são feitas no mundo presencial mesmo, né? Que a gente precisa de reuniões presenciais para elas serem relevantes e produtivas, ou de que a crença de que é só no mundo presencial que as pessoas se conectam, no olho no olho. A gente tinha essa crença na Green Hash também. Antes a gente fazia tudo no mundo presencial e quando a gente teve que se reinventar aí para o mundo virtual, para o mundo remoto, a gente falou, poxa, e agora? Tudo que a gente sempre defendeu na vida foi que o presencial era o mais importante. Como então gerar conexões no mundo remoto? E muito disso veio também para a nossa equipe trouxe muito isso e a gente, em 10 dias de pandemia, não dá para a gente ficar nessa crença e esperar o mundo presencial voltar para fazer alguma coisa. A gente precisa se adaptar para esse contexto e fazer com que as conexões acontecessem mesmo no mundo virtual remoto. A gente criou um game que se chamava na época Home Office Game, hoje ele já virou outra coisa, virou o Together Game, nosso best-seller aqui, e ele foi criado nesse objetivo de, será que as conexões não podem mesmo acontecer? O que acontece se a gente promove ações com a desculpa verdadeira das pessoas voltarem a se conectar? E deu muito certo. A gente fez um case lindo aí no Banco Carrefour para um público super grande. E a gente viu isso acontecer, sabe? As pessoas voltando e falando, poxa, né? No game eu entrei na casa das pessoas. E é isso que está acontecendo nesse mundo. A gente está entrando na casa das pessoas, né? Sim. E muda um pouco, né? Assim, a gente vê muita pesquisa, né? Ouvi falando um pouco da sobrecarga de trabalho, né? Então, da importância desses rituais que a gente precisa fazer para desligar, né? Senão a cabeça continua no mesmo ambiente, a pessoa trabalhando, e aí você não consegue descansar, enfim. E uma outra coisa que eu acho interessante, né? Todo mundo acha que você está disponível, né? Então, tipo, eu posso acionar a qualquer momento, e você tem que me atender. As pessoas te chamam no vídeo, e elas te ligam, e elas te mandam o WhatsApp. E eu falei, poxa, você pode perguntar, né? Se a pessoa pode ou não pode entrar. Então, essa cultura hierárquica, ela muda, porque eu precisei tomar decisão muito rápido. Então, não dava mais, né, para um diretor falar com o gerente, falar com o coordenador, para falar com um analista, para pegar informação, para voltar a informação, para poder passar. Não dá mais para fazer isso. O diretor vai direto no analista e está tudo bem. Que aí entra para mim o segundo ponto, né? A gente precisou aprender a confiar muito rápido. Então, quem não confiava, sofreu. Porque rapidamente as relações de confiança elas precisavam acontecer. A gente precisava abrir campo, né, para as pessoas verem se estavam bem, se não estavam, se estava entrando em depressão, se tinha questão de burnout, se não tinha. E você só fala sobre a sua vulnerabilidade se você confia. Não adianta, né? Ninguém fala se não tiver em ambiente de confiança, né? Fora as entradas, né, as encruzilhadas. Então você tinha que falar com a pessoa que muitas vezes você nunca viu, né? Eu me coloquei, eu falei, poxa, eu conheci tanta gente nessa pandemia, porque a internet me possibilitou isso. Eu entrei em vários grupos, né? E aí tem gente que diz assim, nossa, eu quero muito conhecer pessoalmente, assim, eu não vejo a hora da gente se ver pessoalmente. Eu falo, nossa, se eu já gosto de você virtualmente, imagina presencialmente, né? Que a gente sente mais a energia da pessoa. Então, a gente precisou entrar mais no risco, né? Então, eu posso falar aqui, alguém gravar e fazer um meme da Nara, não pode? Pode.
isso pode acontecer. Por isso que eu tento ficar bonitinha. Eu falei, vai que faz um meme que não fica legal, né? Então, você não sabe o que vai fazer. Se você está falando com uma pessoa de maneira confidencial, ela não está gravando. Nossa, tantas coisas estão aí. E aí a importância do diálogo, né? E eu tive a experiência de possibilitar, assim, de conhecer o home office game, né? Então, logo quando começou, que você me falou assim, Nara, vai ter, eu falei, nossa, eu quero, porque eu acho que a gente precisa sim ter um ambiente de conversa, um ambiente lúdico, leve, né? Que a gente pudesse trocar. E pode começar com conversas triviais, né? Depois a gente vai para as conversas mais profundas, né, Vicky? E como gerar essa confiança que é tão importante no mundo de incerteza que a gente está vivendo. A gente não tem mais certeza de nada, né? A gente não tem mais certeza do que vai acontecer. Planejar daqui a 3 meses, pelo menos pra gente aqui na Green Hash, tá difícil de planejar depois de 3 meses. Não dá para saber pelo que vem pela frente. Tem muito disso do que você falou, do papel do líder mudou, porque agora esse líder, mais do que nunca, tem que liderar na incerteza. E fazer essa liderança na incerteza tem que ser primordial, tem que ser top of mind para os líderes de hoje, né? E como que você lidera na incerteza e tem que criar esse ambiente onde as pessoas confiam umas nas outras para produzir como um time nesse contexto, sem gerar conexão, né? É preciso manter conexões vivas para que as pessoas continuem nesse sentimento de time. E quem está chegando para esse time novo, como que faz, né? Quem é contratado no meio da pandemia? Se a empresa tem essa crença e se a liderança está acreditando que as conexões só podem ser feitas no mundo presencial, quem está sendo contratado no meio da pandemia está ficando ali no limbo, então, né? Porque não está tendo a oportunidade do presencial. E é justamente o nosso ponto aqui da Green Hat, que a gente acredita muito na interação humana, e que da interação entre pessoas nasce conexão, nasce motivação. A gente tem que continuar promovendo isso da forma como dá, né? E do jeito certo, porque também veio muito um overload de happy hours e reuniões e tudo isso que não é isso que ele está falando, né? Promover mesmo conexões do jeito certo, para que elas aconteçam e para que o time confie um no outro para fazer o trabalho acontecer. Né? E você falou uma coisa importante, as crenças, né? Então, o varejo tem uma crença, né, de que você precisa ser visto para ser lembrado. Como é que você vai ser visto se ninguém está se vendo? Então, como é que agora eu cresço e faço as minhas relações de carreira? Eu não tenho mais o espaço do café. Aí eu achei interessante, teve uma empresa que falou assim, nesse encontro de executivos, e ele falou assim, a gente criou uma sala de café virtual. Então é sempre o mesmo link, é um link que fica aberto, e aí do tipo, agora eu vou tomar café, deixa eu ver quem tá na sala. E aí entra na sala e vai tomar um café, vai conversar e tal. Então, construir esse ambiente que antes ele não acontecia, né? A gente fala muito agora de segurança psicológica, que, nossa, não se falava sobre isso, né? O que é maravilhoso, maravilhoso. Quantas pessoas adoeciam no ambiente de trabalho e não tinha espaço para isso, né? E agora estão tendo, né? Estão tendo que aprender a lidar. E isso tem muito a ver, porque está todo mundo falando de inovação. Como é que eu inovo se eu tenho crenças rígidas e eu tenho medo de errar e a coisa não acontece, né? Então, como é que eu consigo trabalhar com isolamento social, com as pessoas em distanciamento, trabalhar essa conexão, trabalhar essa motivação para possibilitar as pessoas se permitirem errar? Qual é a visibilidade? Como é que eu trabalho isso dentro da organização? Né? Se eu não faço isso, não inova, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em coisas diferentes. Por isso eu achei a saída do game foi maravilhoso, né? Vocês foram gênios que conseguiram adaptar, porque eu tive uma experiência power, né? O Adriano está aqui
pode confirmar para mim que ele era um dos líderes, né, que participou da vivência do game presencial, né? E depois estava na pandemia, né? Então, assim, cara, o game presencial é fenomenal e vocês conseguiram fazer uma experiência virtual assim, incrível. Assim, foi muito bom mesmo. A gente teve que fazer sem medo de errar. Para você ter noção, esse game ele foi lançado super em beta mesmo no mercado. Tanto que pro nosso cliente eu posso falar porque ele é super, assim, ele é o cara da inovação, então eu sei que ele está comigo nesse discurso. Nosso cliente do Banco Carrefour contratou sabendo que era o game 1.0 que ele contratou. E ele rodou esse game 3 vezes por meses seguidos. Cada mês foi já uma versão diferente. E hoje eu nem sei mais qual versão tá. Porque esse game já virou outro game, virou Together Game, virou Esquenta Convenção Game, virou Cultura Game. Qualquer desafio de colocar em prática comportamentos que precisam de uma nova tomada de decisão ou para valorizar, trazer de novo o espírito de equipe e gerar conexão, a gente adapta o game para isso. E a gente teve que fazer sem medo de errar. A gente aprendeu um monte de coisa aí no caminho. E ainda estamos aprendendo. A cada versão que esse game vai pro ar, ele muda. Ele muda a cada versão. E assim, nem tenho como falar de ser... Eu não sei ser diferente, na verdade. A gente não consegue ser diferente aqui. E eu vejo muito isso das empresas, assim, de serem... aproveitarem esse contexto para fazerem coisas assim. Porque antigamente, antes aí da pandemia, a gente falava, né? O mundo VUCA, o mundo que muda toda hora. Mas eu acho que nunca foi tão verdade, tão choque de realidade, de que tudo muda o tempo todo e que a gente precisa ter esse mindset de cabeça aberta mesmo para fazer acontecer. E as empresas que não valorizam isso, que ainda pedem 1000 aprovações, ou impedem ou julgam o erro das pessoas, será que essas empresas vão estar de que lado depois da crise? Né? Porque quem está fazendo, vai lá e faz, está fazendo coisa incrível. Né? As próprias empresas que a gente, como consumidor, né? Os apps de entrega, de comida, eles fizeram coisas incríveis na pandemia. E o que vai acontecer com as empresas que ainda estão presas numa cultura de comando e controle, numa cultura onde o erro não é bacana, onde tem medo de errar, de ser protagonista? De que lado que elas vão estar depois da crise, né? Não, e te falo, assim, a pergunta que eu não deixo de me fazer é como é que vai ser o planejamento? Isso é o meu áudio ou é o teu que está fazendo esse barulho? Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo barulho? Eu estou ouvindo tipo um eco. Para vocês, está tudo bem? Quem está ouvindo? Ou está com eco? Vocês me falam aí, hein? Que para mim está com um ecozinho. Bom, como é que vai ser o planejamento de 2021? Tipo, o que eu coloco na meta? Qual vai ser? Como é que vai ser a remuneração variável? Bônus. Como é que o RH vai pensar no bônus? Como é que tudo isso, se toda a nossa retenção de talento estava atrelado à meritocracia, e agora eu vou tentar pôr o fone para ver se melhora. Acho que com 2 celulares sem fone dá eco. Muito bem, Ale, já vou pôr aqui, ó. Aqui é do lixo o negócio. Melhorou? Tá sem eco agora? Fala aí para mim. Ou não? Eco na fala da Nara. Eu também tô escutando, gente, meu eco. Será que eu saio e entro de novo? Será que melhorou, gente? Falem aí. A Sueli tá falando que ainda tá com eco. Continua. Continua. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Tá bom. Pera aí. Ó, a Ale tá dizendo que continua. Enquanto a Nara não volta, vou promover aqui uma pergunta para vocês.
O que a empresa de vocês tem feito para manter as conexões vivas entre as pessoas? E que está funcionando. Não vale também aquelas ações de que não estão dando certo. E agora? Melhorou? Pessoal falando que melhorou. Então, eu vi no intervalo do Faustão que você lançou uma pergunta, né? Tem uma pergunta. Deixa aí até o fim da live, a gente quer ouvir o que as empresas de vocês estão fazendo para promover as conexões entre as pessoas e que está funcionando. Então, e aí voltando, né? Assim, eu fico pensando como é que a gente vai sustentar modelos no mundo de incerteza, manter as pessoas motivadas, né? Sendo competitivo, que era uma coisa que as empresas, né? A gente discutia muito, muito mesmo, né? Eu dizer, poxa, agora a gente vai ter que pensar de uma forma completamente diferente, né? E eu escutei, li um texto outro dia que chamava do Hub de Talentos. Eu falei, meu, o que é isso? Tipo, você não precisa levar o talento para sua empresa, mas você pode promover conversas. Se conecta, conversa com a pessoa, sabe? Troca com ela, e depois volta para dentro e diz, nossa, meu, que insight massa. E aí você pode ser também um talento que vai ser conectado por outra empresa e assim sucessivamente, né? Então, eu fico pensando, assim, na pandemia eu acabei lançando um grupo, chama Colmeia, que é uma comunidade colaborativa de recursos humanos. Foi incrível, 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 incrível o lançamento da Colmeia. E aí, o que eu vi de profissionais que entraram de um jeito, eu falei, a gente está aqui para desenvolver soft skills. Isso significa se arriscar, a gente está num ambiente de confiança, todo mundo está aqui para aprender. E a gente foi evoluindo isso, né? E aí a gente já vê profissionais que entraram de um jeito e que hoje já estão muito mais falantes, muito mais seguros na forma de se colocar, muito mais protagonistas, que agradecem o exercício junto do grupo voluntário para desenvolver, então, que receber um feedback positivo da chefe. Porque, nossa, você sempre apresentava projeto de um jeito, agora o projeto está completo, porque a gente desenvolveu o projeto para ela, junto com ela. E aí eu digo, cara, se as empresas abrissem espaço para essas trocas, eu não preciso fazer isso só de noite, por que eu não faço isso dentro do meu horário de trabalho? Eu estou me desenvolvendo profissionalmente. E é um desenvolvimento prático, custa zero, cara, custa zero. E está sendo fenomenal, fenomenal. Bom, e aí entra para mim o terceiro ponto de mudança de cultura, é o protagonismo. Tá fazendo a diferença o profissional que está fazendo o que nunca fez. Que está dando um passo, indo atrás e dizendo, meu, vou experimentar, vou fazer, vou correr atrás, né? Isso tem feito uma diferença absurda. Eu não preciso esperar. Ah, ninguém está entrando em contato comigo. Entra em contato então, cara. Vai lá, sabe? O que você está esperando? Você vai ficar aí? Protagonismo e o feito antes de perfeito, né? É isso. Faz e aprende, melhora. Acho que também a gente sempre falou sobre isso nos últimos anos, já estava sendo falado, mas agora foi posto para valer, assim, posto em xeque mesmo esse comportamento. E eu também tenho observado aqui nos alguns clientes da Green Hat que são protagonistas nas empresas dele, porque estão levando projetos que são ousados, né? Que mexem com muita gente, mexem com o digital, que é um ambiente novo para o RH, assim, um team building, um treinamento digital que as pessoas realmente têm que se interagir entre elas, ainda é novo pro RH. Então, a gente tem visto clientes muito protagonistas e abraçando esse frio na barriga com a gente. E a gente sempre fala que os protagonistas são os nossos clientes. A Green Hat é só a ferramenta. E dá frio na barriga mesmo, porque inovar dá frio na barriga. Mas tem o outro lado do medo, o outro lado de ser protagonista, de por que vale a pena passar por esse frio na barriga? Faz coisas ousadas,
como um game que mexe com a cultura, que põe a cultura em prática para muita gente, vem um resultado muito positivo, um benefício para a empresa de passar a sua mensagem, de as pessoas se conectarem, daquele tema virar top of mind na cabeça das pessoas, porque a experiência foi legal. Porque foi gostoso participar. Não porque foi mais uma ação do RH, mais um treinamento que eu tive que participar. Mas diferente disso, foi algo que eu curti fazer, que eu vi meus colegas fazendo e postando as fotos deles. E foi bacana. Eu vi meus chefes, eu vi o CEO se engajando com aquela ação. E dá medo, porque realmente até o CEO participa. E você fica com medo, meu Deus, se der alguma coisa errada, tá todo mundo vendo. E é isso mesmo, é esse frio na barriga que tem um outro lado, que vale muito a pena, que é o resultado. E eu acho legal, é uma questão de ressignificar o erro, né? Então, se eu tenho uma cultura muito forte de meritocracia e o erro, ele é visto, né, como, nossa, então eu não sou o melhor, né? Que o melhor não erra. Então, a gente precisa rever a cultura de meritocracia. Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo? O que agora é meritocracia? É eu aprender rápido e ajustar rápido, sabe? Testa, faz e aprende. Né? Não se coloca no lugar do tipo, porque se você demorar, outro vai fazer. É simples assim. Tá fazendo, né? A pandemia veio para provar que quem tá sem medo de errar, tá fazendo. E quem ainda promove essa cultura de julgar o erro ou de comando e controle, tá paralisado. Porque não dá para tudo é novo hoje em dia. E se você não tá com abertura para fazer alguma coisa nova que você nunca fez, você vai paralisar. E quem que vai sobreviver depois? As que paralisaram ou as que fizeram? Mesmo sem estar perfeito, né? Exato. E aí tem uma dica, né, que assim, antes de começar, você faz a introdução, né, do tipo, gente, olha, eu sei que não está perfeito, eu sei que não está 100%, mas eu estou no começo, e daqui a gente vai evoluindo. Essas frases iniciais, oi? E faz um convite para a pessoa que está recebendo aquilo te ajudar a melhorar. Exato. Faz muito aqui. É assim, gente, nos ajude a melhorar. Porque você vai fazer com que isso seja mais incrível. Exato. Perfeito. E aí a última coisa, assim, que para mim fecha as grandes mudanças na pandemia com relação à cultura organizacional tem a ver com priorização. Cara, gasta o teu tempo com aquilo que é relevante. Não dá mais tempo. A gente tem que ler notícia, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo no mercado, a gente tem que estar acompanhando como é que os nossos funcionários estão, a gente tem que dar conta de todos os produtos, processos e sistemas que estão rolando. E a gente tem que cuidar de si mesmo, né? Porque tem que cuidar do cuidador também, né? Então a gente precisa ter um tempo de respirar, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa se alimentar bem. Eu estava brincando, né, com a Vicky, com a pandemia, eu falei, agora eu tenho que limpar, fazer minha comida. Se eu não faço durante o final de semana, eu como super mal durante a semana. Porque as reuniões vão entrando, né? E aí, quando você vê, poxa, não deu tempo. E aí você vai e come um arroz com ovo, né? Eu falei, vou morrer de comer arroz com ovo. Né? Não dá. Então, eu tento me organizar para que essa nova rotina não me atrapalhe. Né? Mas é WhatsApp, é Teams, é Zoom, é muita coisa nos acionando. A gente tem acaba que isso, eu pelo menos mais ou menos no meio da pandemia, eu não estava conseguindo dormir, eu estava realmente tendo insônia, né? E eu falei, puxa vida, e agora? Eu acordava super cansada, mas isso era a cabeça trabalhando, e eu não conseguia relaxar. Não conseguia relaxar. E eu falei, cara, eu não vou pirar, assim. Vamos escolher aquilo que é realmente relevante, o que não é, e aí tem tudo a ver com a cultura que você falou do comando e controle, né? Então, se eu continuo com comando e controle, a minha agenda ela é muito tomada para controlar.
né? E aí eu deveria estar discutindo os próximos passos, eu deveria estar discutindo o que que a gente aprendeu, o que que não deu certo, mas que a gente precisa corrigir. Eu deveria estar acompanhando se as pessoas estão bem, se as pessoas não estão bem. Porque se elas pifarem também não rola, né? E se cair alguma coisa que não tem tanta importância, ok, a gente ajusta, né? Então chega uma hora que você diz, meu, deixa eu desligar isso aqui. Hoje eu vou olhar isso, sabe? Então eu acho que a gente precisa aprender a soltar um pouco mais. E foi muito interessante, porque o meu convite para mim mesmo, quando eu quis lançar o Colmeia, é que por ser uma comunidade colaborativa, eu não ia controlar o que ia acontecer, porque é uma comunidade colaborativa. Eu ia ser só mais uma pessoa, né? Uma participante, apesar de ter fundado. E vieram solicitações assim, Nara, tem que ter regra no grupo. Tipo, se você faltar 3 vezes, sai. Se você não contribuir, você sai. Eu falei, gente, eu já tô querendo sair do grupo, porque eu tô com preguiça disso, sabe? Então, eu falei, está aqui quem quer estar aqui. Para nós, o importante é a aprendizagem e a entrega. Sabe o que aconteceu? As pessoas ficavam muito mais do que precisavam ficar. A gente teve um compromisso absurdo com a pessoa que trouxe o case, porque ela se abriu tanto que a gente se sentiu responsável pelo case dela. A gente se encontrava muito mais do que a gente tinha combinado, que era 1 hora durante uma vez por semana, né? E ok, e algumas coisas não estavam 100% e tá massa, tá ótimo. Então, gente, vamos fazendo ali assíncrono no WhatsApp. Criamos um grupo, um Google Drive do grupo e, gente, vamos criando lá. E vamos discutindo lá. Agora um pega um post-it e sai andando, o outro pega outro e sai andando. Entende? Então, eu acho que a gente precisa aprender a olhar só o que é relevante. O que não é relevante, é só importante, pode esperar. E será relevante, né, você como empresa forçar que 8 da manhã, porque tem empresa fazendo isso, 8 da manhã todo mundo na reunião diária e abre a câmera para provar que você está trabalhando. Então, isso parece algo que lá no começo até seria justificável, porque as pessoas não sabiam ainda trabalhar, né, de casa. Mas hoje ainda tem empresa fazendo isso, empresa obrigando a abrir câmera. Poxa, nem todo mundo se sente à vontade de abrir câmera, né? Nem todo mundo se sente à vontade com a sua própria casa para abrir a câmera. Tem diversos fatores aí para ser considerado, mas que não justificam mais a cultura de comando e controle, né? E isso tem um impacto, a gente vê assim, direto em engajamento. Como que fica a motivação dessas pessoas, o engajamento dessas pessoas que estão se sentindo controladas, né? A gente, como expert aqui em engajamento, a gente pensa, poxa, que pena dessas empresas, porque estão perdendo uma oportunidade incrível de ressignificar esse momento, né? De trazer motivação positiva mesmo nesse contexto. A Bru até acabou, Bru Terasovic, até acabou de comentar aqui. As pessoas estão trabalhando até mais de casa. Isso é muito verdade. Se você não confia no seu próprio funcionário, né? Outro ponto aqui que trouxeram. Como que você vai... não vai mudar nada se você fizer uma reunião às 8 da manhã, se você não confia que ele vai fazer o trabalho dele. Então, para que controlar? Para que fazer essa gestão? Não funciona mais para o dia de hoje. E a gente percebe isso, assim. Um aumento de estresse, né? E no final, o comando e controle, ele está muito atrelado a isso, né, Vicky? Ele está atrelado à falta de confiança. E aí, esse funcionário se desconecta e vai se conectar com alguém, sabe? Com alguém que confia nele, que ele tem espaço de troca, né? Que saiba que ele está ali, que ele vai entregar, né? E que as coisas vão acontecer. Então, de novo, o que é relevante? É o cara chegar às 8 da manhã, ou o cara tá bem mentalmente, fisicamente, trabalhando e entregando. Engajado, né? Motivado. As pessoas, é isso. Você mantém o engajamento se a pessoa está trabalhando muito mais do que ela como ser humano, porque todos somos humanos,
do que o cérebro dela é capaz de produzir. A gente pode trabalhar mais, mas não quer dizer que a gente está sendo produtivo, né? E isso tem impacto em engajamento. E a gente sabe que as pesquisas mostram que funcionários desengajados ou não engajados não trazem bons resultados. Então, o que as empresas e os líderes estão fazendo para promover engajamento? Para promover motivação positiva? Quais são as desculpas verdadeiras para isso, né? Porque além do trabalho, o que realmente importa é a pessoa ali do outro lado produzindo de uma forma engajada. Porque quando a gente não está... Não sei se você já sentiu isso, mas quando eu não estive engajada no meu trabalho, era péssimo, a hora não passava, eu não via a hora de acabar. Agora, quando você está engajado, cara, você está assim, pilhada e querendo fazer acontecer. Agora, perder o engajamento, a gente fala aqui na Green Hat que engajamento é um presente. O funcionário dá para a empresa, mas a qualquer momento ele pode retirar. Então, a gente, como empresa, tem que estar atento, sim, em promover desculpas verdadeiras para o engajamento acontecer, para a motivação. E, assim, o game em si é só o início, né? É uma das coisas. Tem um papel muito forte da liderança comprando essa nova cultura, porque essa nova cultura pode até não ser a cultura que está institucionalizada lá no PowerPoint da empresa. Mas não quer dizer que ela não existe, que ela não é real, né? Então fica... Não, com certeza. E você relativizar um pouco, né? Hoje, mais cedo, eu tive uma reunião de equipe para um dos projetos sociais que a gente toca na Rede Cidadã, né? E era um projeto, e era uma reunião de status. Só que no dia anterior a gente fez a formatura dos jovens, né, que foram formados e tal, não sei o quê. E foi muito difícil esse ano, né, porque se a gente, por exemplo, o meu telefone tá dando eco e eu tenho toda uma estrutura na minha casa. Imagina um jovem vulnerável, né? O que aconteceu? A reunião foi um chororô danado. Porque elas estavam tão emocionadas com tudo que tinha acontecido e tal. E eu falei, cara, se eu chegar agora e dizer, me fala os números. E aí eu pensei, cara, não vai rolar. Assim, vamos acolher e tá tudo bem. Neste momento elas precisam de acolhimento. E a gente acolheu e conversou. Eu falei, depois alguém pode me mandar os números atualizados, porque os números não iam mudar. Percebe? Os números não iam mudar de quando começou a conversa para o final da conversa, né? Então eu falei, joia. Então, entendendo que isso está acontecendo, depois eu faço num momento separado com quem eu tiver que falar, quais são os planos de ação para a gente reverter, se a gente não tiver nos números combinados do projeto, e tá tudo bem. Mas naquele momento, emocionalmente, aquele grupo não tinha a menor condição de falar comigo sobre números. Uhum. E ok. E saber mudar a rota, né? Ter essa adaptabilidade. Tem que ter flexibilidade. Tem que ter. E eu estava olhando aqui, Vicky, que você fez a pergunta do Faustão, e aí as pessoas responderam, né? Então teve gente com brunch, com o diretor quando entrou, que é legal. Enviaram uma cesta de café da manhã, empresa rica, hein, Cris? Hoje, a Gibruna, empresa rica, cesta de café da manhã. Instagram interno, essa também eu tinha ouvido falar, né, Bruno? Pessoas que fizeram um Instagram interno para ter interação. Então, aí tá o ponto, interação. Quando a gente pergunta o que foi mais importante para gerar conexão, interação. É a interação entre as pessoas que faz a mágica acontecer, né? Que faz a conexão acontecer. E a gente não pode também negar isso. E as 1 milhão de reuniões que estão acontecendo todos os dias nas nossas agendas, será que elas estão realmente promovendo o tipo de interação que faz surgir conexão e faz surgir os melhores resultados? Às vezes a gente faz reuniões que a gente só fica passivamente participando por horas. A gente não interagiu com nada. No final das contas, se a gente não interage, não vira relevante para a gente. Então, esse é o nosso maior propósito aqui na Green Hat, é colocar humanos para interagir. Porque da interação, a gente sabe que nasce engajamento, nasce
participação positiva e nasce muito aprendizado. Muito bom, Vicky. E o Adriano aqui colocou ainda para fechar, ó, estar pelo propósito faz toda a diferença. As empresas devem trazer vitalidade, né? E é isso aí. Eu acho que a gente manter isto vivo, Adriano, é o que é o grande desafio, né? Da gente se manter falando, se conectando, e tem muita solução acontecendo, né? Então, quem tiver a oportunidade depois de conhecer o da Green Hat, conheça, chame, faz todo sentido, né? Experimentar, trocar, assim, só quem já passou sabe. A Ellen está aqui e sabe disso. A Ellen viveu os dois modelos, o presencial e o virtual. Legal. Né? A Ellen está aqui que eu vi ela entrando. Vi a Girlene também. A Tatá acompanhou só o virtual, não acompanhou o presencial. Sabe, a Nara foi cliente da Green Hat no ano passado num game de cultura, nosso Game Carvalhos. A gente viajou aí o Brasil inteiro, né, Nara? Nas convenções de loja, promovendo um game que ia levar cultura para tomada de decisão desses gerentes. E foi um resultado. Tem até nos destaques aqui do Insta da Green Hat, quem quiser ver como que foi o game, o espírito de reunir as pessoas para discutir e vivenciar a cultura. Tem aqui. A Ellen estava lá, muito legal que ela está aqui assistindo. E a Ellen também participou do Home Office Game, que foi virtual, né? Exatamente. Então, Vicky, eu acho que é isso, né? Passamos todos os principais pontos. Né? Hoje. O primeiro é o papel do líder. Então, o tema da live era o que mudou nas culturas organizacionais nessa pandemia. O que não dá para ignorar, e se a sua empresa está ignorando, tenha um ponto de atenção aí. Então, o primeiro, o papel do líder mudou. Esse líder tem que saber liderar na incerteza, não é, Nara? Com certeza. O segundo ponto. Quer falar? Quero. Então, a gente teve a gestão por incerteza, relações de confiança, cuidem das relações de confiança, né? Sejam protagonistas e estimulem o protagonismo nas suas equipes, para que as pessoas consigam se sentir à vontade com um ambiente de confiança, de trazer inovação, de proporcionar um ambiente saudável, né? De conseguirem se colocar e terem voz, isso é bem importante. E, por fim, priorização, né? Dê a sua atenção para aquilo que é realmente importante. Legal. Nara, última pergunta agora do milhão para você. Que dica que você daria para as empresas que estão nos assistindo aqui? Que dica do milhão você daria para as empresas prosperarem nas culturas nesse mundo remoto e híbrido? Olha, Vicky, eu acho que a gente respondeu essa pergunta de 1 milhão durante esse bate-papo, né? Porque, de fato, a gente abordou todos os temas, mas a gente precisa proporcionar conexão e falar sobre cultura, né? Então, de verdade, estratégia, liderança e cultura são os 3 pilares de sucesso de uma organização. Então, a gente precisa entender se a nossa cultura hoje atende às nossas estratégias e se os nossos líderes estão prontos para fazer a nossa cultura viva. Esses 3 pilares é o que vão fazer a diferença para mim, na minha visão, para o futuro. E a minha fica aqui parafraseando a Carolyn Taylor. A gente assistiu ela no último evento que ela participou aqui no Brasil. Se a sua empresa não está priorizando cultura, pergunte aí para o seu líder, para a alta liderança, como que eles esperam que os funcionários se comportem para a estratégia deles acontecer e o que aconteceria se os funcionários não se comportarem desse jeito. E se não plantar uma sementinha neles de que cultura deve ser priorizada, talvez você tenha uma boa batalha pela frente. Muito bem. Só teve uma pergunta, Su, que era assim, o Bruno perguntou, quando vai ser a próxima? Daqui 15 dias. 15 dias. Novo papo. Novo papo.
Se vocês tiverem alguma ideia do que seria legal comentar sobre cultura, deixem aqui também. Se você está assistindo a live depois do ao vivo, né? Depois no nosso IGTV, deixem aqui. E a Bru falou, a cultura é água. É a água. O que será que ela quis dizer? A cultura é a água. É base, né? Você não vive sem água. Exato. Não vive sem água. 70% do nosso corpo é feito de água, inclusive. Gente, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Você é uma pessoa que a gente, desde cara, assim, primeiro projeto, a gente ficou muito encantada, admirada pelo seu comprometimento em fazer a cultura ser prioridade na empresa que você estava. Realmente ali, quando você... Eu nunca esqueço o projeto que a gente fez juntas, que você falou, não, vamos pilotar isso. Daí eu falei assim, que? Pilotar? Assim, deu um negócio. Eu falei, vamos! Eu falei assim, nossa, ela me ganhou. Ela me ganhou, tipo, ela é das minhas. Legal continuar essa parceria com você. Com certeza. Obrigada, Vicky. Gente, muitíssimo obrigada. Nara, você é top de top, é o Adriano falou. Ah, querido! Beijo, gente. Um beijo. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima.